Meu nome é Eva Oliveira Guimarães e aos 32 anos jamais pensei que estaria escolhendo entre a minha segurança financeira e a minha família. A mensagem do meu irmão mais novo, Rafael, acendeu a tela do meu celular numa segunda-feira de manhã. Pedi demissão do emprego. Preciso que você cubra meu aluguel. Depois de anos o tirando de enrascadas, algo dentro de mim finalmente estourou. Digitei de volta 6 palavras que mudariam tudo. Pague por conta própria. Eu não fazia ideia de que aquelas palavras levariam ao meu exílio familiar, a uma guerra financeira e finalmente à minha liberdade. Se você está assistindo a este vídeo, deixe um comentário dizendo de onde você é e inscreva-se no canal, porque estou prestes a compartilhar como escapei de uma vida inteira de manipulação financeira que quase me custou tudo. Eu cresci em um bairro de classe média alta em Campinas, no interior de São Paulo, em uma casa de 2 andares com varanda e portões brancos, com um gramado impecavelmente cuidado que meu pai, Tomás, passava todo fim de semana obcecado. De fora, parecíamos a foto da família brasileira perfeita, mas dentro daquelas paredes, minha mãe, Diana, administrava tudo com mão de ferro, especialmente as finanças. Cada centavo que entrava ou saía da nossa casa passava pela minha mãe. Meu pai ganhava um bom salário como engenheiro, mas nunca questionava para onde o dinheiro ia. Ele entregava o contra-cheque e ela lhe dava uma mesada. Para mim, quando criança, isso parecia normal. Eu achava que era assim que as famílias funcionavam. Rafael chegou quando eu tinha 4 anos. Desde o momento em que nasceu, ficou claro que ele tinha um lugar especial no coração da minha mãe que eu nunca teria. Ele tinha o cabelo ondulado e avermelhado dela e o sorriso charmoso, enquanto eu puxei ao meu pai, com o cabelo liso, loiro e olhos azuis sérios. No entanto, mais do que as diferenças físicas, as regras eram diferentes para nós. Quando eu tinha 10 anos, quis entrar para o time de futsal. Não podemos bancar atividades frívolas, disse minha mãe. 2 semanas depois, Rafael quis um console de videogame caríssimo. Ele apareceu debaixo da árvore de Natal com 1 dúzia de jogos. Esse padrão se repetiu durante toda a nossa infância. Meus pedidos exigiam economia, orçamento ou eram simplesmente negados, enquanto os de Rafael eram atendidos sem questionamentos. Eva é a responsável, minha mãe dizia aos parentes em reuniões de família, como se fosse um elogio e não um fardo. Ela entende o valor do dinheiro. O que ela realmente queria dizer era que eu tinha que conquistar tudo, enquanto a Rafael tudo era dado. No ensino médio, eu já havia internalizado esse papel completamente. Eu estudava incansavelmente, sabendo que uma bolsa de estudos era meu único caminho para a universidade. Minha mãe deixou claro que não havia dinheiro para uma educação cara, pelo menos não para mim. Eu trabalhava meio período, guardava cada real e me candidatava a todas as bolsas que encontrava. O trabalho duro valeu a pena quando fui aceita com uma bolsa acadêmica integral na Fundação Getúlio Vargas, FGV, em São Paulo. Na noite em que recebi a carta de aceitação, meus pais nos levaram para jantar para comemorar. Sempre soubemos que você conseguiria, disse minha mãe, e imediatamente virou a conversa para as notas baixas de Rafael e como ele ainda não tinha encontrado a sua paixão. A faculdade foi o meu primeiro sabor de liberdade. Estar a quase 1000 quilômetros de casa me permitiu respirar pela primeira vez. Estudei finanças e economia, determinada a entender aquilo que havia sido usado para me controlar durante toda a minha infância. Enquanto isso, Rafael terminou o ensino médio com notas medianas e se matriculou em uma faculdade local. Ele durou 1 semestre antes de decidir que não era para ele. Em seguida, tentou um curso técnico. Desistiu após 3 meses. Depois, um emprego na construtora do nosso tio, que abandonou após 2 semanas porque era muito pesado para as costas. Cada novo começo era celebrado pelos meus pais. Cada abandono era recebido com compreensão e apoio. Ele está se encontrando, minha mãe diria. Após me formar com honras, aceitei uma posição em uma empresa de consultoria financeira em São Paulo, na região da Avenida Faria Lima. A distância de Campinas foi intencional. Eu precisava de espaço para construir minha própria vida, livre da dinâmica familiar que havia definido minha infância. Ao longo dos 10 anos seguintes, construí uma carreira de sucesso como analista financeira.
Paguei meus empréstimos estudantis, montei uma reserva de emergência e comecei a investir para a aposentadoria. Eu tinha um apartamento pequeno, mas elegante, no bairro de Pinheiros, bons amigos e uma trajetória de carreira que subia constantemente. Pela primeira vez na vida, senti que estava no controle. Então, os telefonemas e mensagens começaram a chegar. Rafael precisava de dinheiro para um conserto de um carro. Rafael precisava da caução de um novo apartamento. Rafael precisava pagar uma fatura de cartão antes que a taxa de juros subisse. Toda vez eu dizia a mim mesma que seria a última. Toda vez eu transferia o dinheiro com um nó crescente no estômago. A parte mais frustrante não era nem Rafael pedindo, mas sim o fato de que esses empréstimos nunca mais eram mencionados. Sem obrigada, sem plano de pagamento, nem mesmo um reconhecimento de que havia acontecido. Se eu tocava no assunto, minha mãe intervinha. Ele está passando por um momento difícil. Ou, família ajuda a família, Eva. Não seja egoísta. O Natal passado foi o ponto de ruptura. Voei para casa com um relógio caro para o meu pai e um cachecol de grife para a minha mãe. Rafael deu a todos cupons caseiros para tempo de qualidade, porque estava com um pouco de aperto financeiro. Durante o jantar, minha mãe passou 20 minutos elogiando Rafael por uma entrevista que ele havia conseguido em uma agência de marketing. Ele tem um talento natural para se conectar com as pessoas. Ela se derramava. Este pode ser o começo de algo grande para ele. Quando mencionei que estava sendo considerada para uma posição internacional que alavancaria significativamente minha carreira, minha mãe franziu a testa. Mas você estaria tão longe. E quanto a começar uma família? Você não está ficando mais jovem, Eva? Voltei para São Paulo com um peso familiar no peito e marquei uma consulta com uma terapeuta no dia seguinte. A doutora Lúcia Menezes me ajudou a enxergar o que eu havia ignorado a vida inteira. Minha família estava usando a manipulação financeira como forma de controle e eu estava sendo a facilitadora. Limites, disse a doutora Lúcia em nossa terceira sessão, não são apenas emocionais. Limites financeiros são igualmente importantes nos relacionamentos. Passei os 6 meses seguintes trabalhando nesses limites. Pequenos passos no início, demorar mais para responder a pedidos financeiros, perguntar sobre planos de pagamento, sugerir soluções alternativas que não envolvessem a minha conta bancária. Cada pequeno ato de resistência era fisicamente doloroso. A culpa era avassaladora. O medo da rejeição paralisante. E então veio a mensagem que mudaria tudo. As manhãs de segunda-feira eram sagradas para mim. Eu acordava às 5h30, ia correr no Parque Ibirapuera e voltava para casa para desfrutar de uma xícara de café em silêncio pacífico antes que a semana de trabalho começasse. Esse ritual me dava clareza e foco para quaisquer desafios que estivessem por vir. Nesta segunda-feira em particular, em setembro, eu tinha acabado de me acomodar na minha varanda com o café fumegante quando meu celular vibrou. Quase não verifiquei. Outro limite em que eu estava trabalhando era não estar constantemente disponível para todos, mas algo me disse para olhar. A mensagem era de Rafael. E aí, mana, grande notícia. Larguei aquele emprego idiota de marketing. O chefe era um babaca total. Enfim, vou precisar que você cubra meu aluguel por uns meses enquanto encontro algo melhor. São R$5.500 por mês. Me avise quando puder mandar o primeiro pagamento. Eu encarei a tela. O café esquecido. A presunção casual daquilo me tirou o fôlego. Nenhuma pergunta, nenhum pedido, apenas a suposição de que eu enviaria o dinheiro. R$5.500 por mês, por alguns meses, enquanto ele encontrava algo melhor. Meus dedos pairaram sobre o teclado, enquanto meu coração disparava. Isso era diferente dos pedidos de emergência. Não era um carro quebrado ou uma conta médica inesperada. Ele havia escolhido largar o emprego sem ter outro na mira. Ele estava me pedindo para financiar uma escolha de estilo de vida. Naquele momento, eu me lembrei dos últimos 3 grandes empréstimos que havia dado a ele. 8 meses atrás, R$15.000 para consertos de carro, depois que ele bateu em um guardrail enquanto digitava no celular. 14 meses atrás, R$22.500 para pagar dívidas de cartão que ele havia acumulado comprando equipamentos de jogos e roupas de grife. 20 meses atrás, R$30.000 para a caução e o primeiro aluguel de seu apartamento de luxo.
O mesmo apartamento que agora ele esperava que eu pagasse. Nenhuma dessas quantias jamais tinha sido reembolsada. Nenhum único real. E lá estava ele pedindo R$ 5.500 por mês, indefinidamente. Eu coloquei meu celular de lado e respirei fundo. A voz da doutora Lúcia ecoou na minha mente. O que você diria a um cliente que chegasse a você com essa situação? Que conselho financeiro você daria? A resposta era clara. Isso não era ajudar. Era facilitar e precisava parar. Minhas mãos tremiam enquanto peguei o celular novamente. Digitei as 6 palavras. Pague por conta própria. Então, apertei enviar, antes que pudesse mudar de ideia. 3 pontos apareceram imediatamente. Rafael estava digitando. Depois veio a enxurrada. O que você quer dizer? Eu preciso de ajuda agora. Você está falando sério? É só dinheiro. Você tem de sobra. A mãe vai ficar tão decepcionada com você. Pensei que família deveria se ajudar. Tudo bem, então vou ficar na rua. É isso que você quer? Cada mensagem era uma flecha perfeitamente direcionada às minhas inseguranças e medos mais profundos. A culpa era avassaladora, ameaçando me afogar. Meu dedo pairou sobre o telefone, pronto para voltar atrás, para pedir desculpas, para enviar o dinheiro, apenas para fazer a sensação horrível parar. Em vez disso, silenciei o celular, coloquei-o em uma gaveta e me preparei para o trabalho. Eu tinha uma reunião importante naquela manhã. Minha chefe havia insinuado que havia algo grande a discutir, e eu precisava estar focada. A reunião estava marcada para as 10 horas na sala de conferências com paredes de vidro, com vista para o skyline de São Paulo. Minha chefe, Janaína, já estava lá quando cheguei, junto com o diretor de operações internacionais. Meu coração disparou. Eva, disse Janaína com um sorriso. Ficamos incrivelmente impressionados com seu trabalho nestes últimos anos. Como você sabe, estamos expandindo nosso escritório em Lisboa e precisamos de alguém com sua experiência para ajudar a liderar a equipe de análise financeira de lá. Seria uma missão de 2 anos com um aumento salarial significativo e pacote de realocação. Precisamos que você comece em janeiro. A oportunidade pela qual eu vinha trabalhando há anos estava finalmente sendo oferecida. Uma chance de provar meu valor em um palco internacional, de assumir uma responsabilidade maior, de construir algo novo. Eu gostaria de aceitar a posição. Ouvi-me dizer antes mesmo de ter processado a oferta completa. Estou pronta para este desafio. Janaína pareceu surpresa com minha resposta imediata. Você não quer tirar um tempo para pensar? Discutir com sua família, talvez? Não, eu disse com uma firmeza inesperada. Esta é a minha decisão. Eu quero isso. Enquanto analisávamos os detalhes da posição, uma estranha sensação de leveza começou a se espalhar em mim. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava tomando uma decisão importante baseada unicamente no que eu queria, sem considerar como isso impactaria minha capacidade de apoiar Rafael ou agradar minha mãe. No final do dia, eu havia assinado o contrato preliminar. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu escrevia meu nome na linha pontilhada. O medo ainda estava lá, mas foi ofuscado por algo novo. Orgulho. Orgulho de mim mesma por escolher meu próprio caminho. Enquanto arrumava minha mesa para ir para casa, finalmente verifiquei meu celular. 12 chamadas perdidas. 5 de Rafael, 7 da minha mãe. 23 mensagens de texto. 2 mensagens de voz. Não as ouvi. Em vez disso, liguei para minha amiga mais próxima, Sofia Vasconcelos, e perguntei se ela queria jantar. Fomos ao nosso restaurante italiano favorito e pedimos champanhe. A Lisboa, Sofia brindou, e a Eva, que finalmente está se colocando em primeiro lugar. Eu bati meu copo no dela e sorri. É assustador e maravilhoso tudo ao mesmo tempo. É assim que você sabe que é a decisão certa, ela disse. E não se preocupe com sua família. Eles vão se ajustar. Eu não tinha tanta certeza disso, mas por uma noite me permiti celebrar sem culpa. Amanhã seria tempo suficiente para lidar com as consequências. As consequências vieram mais cedo do que o esperado. Quando voltei para o meu apartamento depois do jantar, outra mensagem de texto me esperava. Esta era da minha mãe.
Nem pense em vir para o Natal até coassinar o empréstimo comercial de R$780 mil do Rafael. Ele precisa dessa oportunidade e você está tentando arruinar a vida dele por se recusar a ajudar. Eu te eduquei melhor do que isso, Eva. R$780 mil de empréstimo comercial para coassinar. As palavras ficaram borradas na tela enquanto o pânico inundava meu sistema. Não se tratava mais apenas de cobrir o aluguel. Tratava-se de me vincular legalmente a uma dívida enorme por alguém que nunca havia concluído nada na vida. Liguei para minha mãe imediatamente, minha celebração esquecida. Que empréstimo comercial? Exigi quando ela atendeu. Rafael tem uma oportunidade de comprar uma parte de um bar na Vila Madalena, ela disse, como se isso explicasse tudo. É um ótimo ponto e o proprietário atual está disposto a vender por um preço muito razoável. Mas Rafael precisa de um coassinante no empréstimo, já que ele não tem muito histórico de crédito. São apenas R$780 mil. Apenas R$780 mil. Ela disse isso com a mesma casualidade com que me pediria para emprestar R$5 para um café. Ele nunca trabalhou em um bar, eu disse. Ele não tem experiência em negócios. Acabou de pedir demissão do emprego. Como isso pode ser um bom investimento? Não seja tão negativa, minha mãe retrucou. Rafael tem visão. Ele enxerga possibilidades onde os outros veem problemas. Isso é um dom raro. A conversa continuou nesse tom por 20 minutos. Cada argumento lógico que eu apresentava era descartado. Cada preocupação que eu levantava era atribuída a ciúmes ou egoísmo. Quando desliguei, eu estava tremendo de raiva e ansiedade. Este não era um padrão novo. Minha mãe havia usado a manipulação financeira como controle durante toda a minha vida. Quando decidi fazer faculdade de finanças em vez de educação, como ela queria, ela me ameaçou parar de me visitar na faculdade. Por que gastaríamos dinheiro com gasolina para ver alguém que não valoriza nossa opinião? Ela disse. Mudei minha graduação para dupla, em finanças e educação, para apaziguá-la, pegando créditos extras todo semestre a um grande custo pessoal. Quando consegui meu primeiro apartamento em São Paulo e me recusei a dar-lhe uma chave para emergências, ela reteve meus pertences de infância, alegando que não havia mais espaço na casa deles para guardar meu lixo. Tive que pagar por uma passagem aérea de última hora e um carro alugado para recuperar caixas que estavam intocadas no sótão por anos. Dinheiro e coisas materiais nunca eram apenas dinheiro e coisas materiais na minha família. Eram alavanca, controle, poder. Sentei-me no meu sofá no escuro, lutando para respirar enquanto ondas de pânico me invadiam. Isso era abuso financeiro, percebi. A doutora Lúcia havia introduzido no termo em nossas sessões, mas eu havia resistido, pensando que soava muito extremo. Agora eu via claramente. Liguei para Sofia, que veio imediatamente com sorvete e vinho. Você não pode coassinar esse empréstimo, ela disse, firme, depois que expliquei a situação. Você sabe disso, não sabe? Se Rafael der um calote, o que, sejamos honestos, é provável dado o histórico dele, você será responsável pelo valor total. Eu sei, sussurrei, mas ela está ameaçando me cortar da família. Nada de feriados, nenhum contato. Sofia pegou minhas mãos nas dela. Eva, me escute, isso não é amor. Isso é manipulação. Família de verdade não impõe condições assim no relacionamento. Depois que Sofia saiu, sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop. Como analista financeira, eu sabia exatamente o quão arriscado seria coassinar um empréstimo desse tamanho. Isso impactaria minha relação dívida à renda, afetando potencialmente minha capacidade de conseguir moradia em Lisboa. E se Rafael desse o calote, devastaria meu crédito e segurança financeira por anos. Mas havia algo mais me incomodando. Comecei a procurar que outros laços financeiros ainda me prendiam à minha família. Os resultados foram chocantes. Eu estava pagando pelo plano de celular da família, todas as 4 linhas. Eu estava pagando pelas assinaturas de streaming que todos usavam. Eu ainda estava listada como o método de pagamento de emergência na conta do e-commerce dos meus pais. Minha mãe tinha um cartão de usuário autorizado para um dos meus cartões de crédito, para emergências. Eu estava pagando pelo serviço de guincho para os carros dos meus pais e de Rafael. A lista continuava,
pequenas cobranças mensais que eu havia configurado ao longo dos anos e depois esquecido, ou me sentido culpada demais para cancelar. Juntas, elas somavam centenas de reais todos os meses. À medida que a percepção de quão financeiramente emaranhada eu ainda estava com minha família me atingiu, algo se endureceu dentro de mim. Se minha mãe queria jogar um jogo financeiro pesado, eu também podia jogar. Afinal, eu havia aprendido com a melhor. Com precisão metódica, comecei a cancelar tudo. Retirei-me do plano de celular da família depois de transferir meu número para uma conta nova. Cancelei todas as assinaturas de streaming, removi meu cartão de todas as contas, liguei para a administradora do cartão de crédito e cancelei o cartão de usuário autorizado. A cada cancelamento, eu me sentia simultaneamente mais leve e mais pesada. Mais leve porque estava me libertando da manipulação financeira. Mais pesada porque sabia qual seria a resposta. Às 2 da manhã, eu havia desenrolado todas as conexões financeiras que pude encontrar. As únicas coisas que não pude cancelar imediatamente foram compromissos de longo prazo, como apólices de seguro, que anotei para resolver durante o horário comercial. Desliguei o celular completamente antes de ir para a cama. O amanhã traria a tempestade, e eu precisava de todo o descanso que pudesse ter antes de enfrentá-la. Acordei às 6 da manhã com o toque insistente do meu telefone fixo. Um telefone que eu mantinha principalmente para emergências de trabalho. Quando atendi, a voz cansada do meu pai se fez ouvir. Eva, sua mãe e seu irmão estão fora de si. Eles tentaram te ligar a noite toda. Respirei fundo. Desliguei meu celular. Eu precisava dormir. Você pode ligá-lo, por favor? Eles precisam falar com você. A culpa na voz dele apertou meu peito, mas me mantive firme. Pai, vou ligá-lo daqui a pouco, mas primeiro preciso que você entenda algo. Eu não vou coassinar esse empréstimo. É financeiramente irresponsável e não serei manipulada a fazê-lo. Houve uma longa pausa. Eu sei, ele finalmente disse, a voz mal audível, mas você sabe como sua mãe fica. E Rafael, ele está convencido de que este bar é a grande chance dele. Pai, alguém viu um plano de negócios, receitas projetadas, algo que sugira que este é um negócio viável e não apenas mais um dos impulsos de Rafael? Seu irmão tem visão, Eva, ele disse, repetindo as palavras da minha mãe. Visão não paga empréstimos, eu respondi. Preciso ir trabalhar agora, ligo mais tarde. Quando finalmente liguei meu celular, fui recebida com 36 chamadas perdidas, dezenas de mensagens de texto e várias mensagens de voz. As chamadas eram principalmente da minha mãe e de Rafael, mas também havia várias de tias, tios e até da minha prima Tainá, com quem eu não falava há anos. As mensagens de voz variavam da raiva de Rafael. Você está sendo uma completa vadia com isso. As lágrimas da minha mãe. Como você pôde fazer isso com seu irmão, com sua família? E a súplica silenciosa do meu pai. Por favor, ligue para sua mãe, podemos resolver isso. A descoberta mais perturbadora foi uma mensagem de grupo que minha mãe havia enviado para nossa família estendida no WhatsApp. Pedido de oração. Eva abandonou o irmão em seu momento de necessidade e está se recusando a ajudá-lo a garantir o futuro dele. Ela também cortou vingativamente nosso serviço de celular e outras necessidades sem aviso. Por favor, entrem em contato com ela e a ajudem a lembrar a importância da família. Minhas mãos tremeram de raiva ao ler a mensagem. A deturpação flagrante, a humilhação pública, a mobilização de terceiros para me pressionar. Era manipulação na sua forma mais pura. Os telefonemas dos parentes começaram a chegar imediatamente. Minha tia Lúcia. Família, ajuda a família Eva. Meu tio Sérgio. Sua mãe está fora de si. Meu primo Marcelo. Cara, é só ajudar o Rafa. Não é grande coisa. Nenhum deles perguntou o meu lado da história. Nenhum questionou se coassinar um empréstimo de quase R$1 milhão era um pedido razoável. Eles haviam recebido suas ordens de marcha da minha mãe e as estavam seguindo sem questionar. Silenciei meu celular novamente e fui trabalhar. O escritório se tornou meu santuário, um lugar onde as decisões eram tomadas com base em dados e lógica, não em manipulação emocional.
onde meu valor era medido pelas minhas contribuições e não pela minha complacência. Consegui focar no meu trabalho até o início da noite, quando minha assistente bateu na porta do meu escritório. Tem alguém aqui para te ver? Ela disse, parecendo desconfortável. Ele diz que é seu irmão e que é uma emergência. Rafael nunca havia me visitado no trabalho antes. Ele nem sabia onde ficava meu escritório. Ele devia estar desesperado para me rastrear até ali. Eu vou lá fora, eu disse, não querendo trazer o drama familiar para o meu escritório particular. Rafael estava parado na área de recepção, parecendo simultaneamente irritado e arrogante. Ele usava uma jaqueta de couro cara que eu nunca tinha visto e jeans de grife. Não era a aparência de alguém em situação financeira crítica. Precisamos conversar, ele disse quando me viu. Eu o levei para uma pequena sala de conferências e fechei a porta. Como você sequer soube onde eu trabalho? A mãe ligou para sua amiga Sofia e fingiu que precisava te mandar algo importante. A invasão de privacidade me fez o sangue ferver, mas mantive o rosto neutro. O que você quer, Rafael? O que eu quero? Quero minha irmã de volta, aquela que se importava com a família. Você se transformou em algum tipo de robô sem coração. A mãe está chorando o tempo todo, e você simplesmente não se importa. Eu me importo muito, eu disse calmamente, mas eu não vou coassinar um empréstimo desse tamanho para um negócio em que você não tem experiência. Você acha que eu não consigo? Ele disse, o rosto corado. Você sempre achou que era melhor do que eu. Isso não é verdade, mas eu acho que você tem um padrão de começar as coisas e não terminá-las, e isso te torna um devedor de alto risco. A mãe disse que você tem dinheiro de sobra, ele rebateu. Ela disse que você está sendo egoísta. Lá estava. Minha mãe estava me pintando como a rica, a que estava segurando o dinheiro, a que tinha recursos de sobra. Era hora de corrigir essa narrativa. Abri meu laptop e puxei meus registros financeiros. Olhe para isto, Rafael. Estes são meus empréstimos estudantis que ainda estou pagando. Este é o meu aluguel. Estas são minhas contribuições para a aposentadoria. Esta é a minha reserva de emergência. E este é o que eu tenho enviado para você, para a mãe e para o pai nos últimos 5 anos. Ele encarou a tela, sua expressão mudando de raiva para confusão. Mas a mãe sempre disse. A mãe diz muitas coisas. Nem todas são verdade. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. As primeiras rachaduras aparecendo na narrativa que ele havia sido alimentado a vida inteira. Por um breve momento pensei que poderíamos estar tendo um avanço. Então minha mãe entrou. Até hoje, eu não sei como ela passou pela segurança do prédio, mas de repente lá estava ela. O rosto, uma máscara de indignação justa. Então, é aqui que você se esconde para evitar suas responsabilidades familiares, ela disse, olhando ao redor da sala de conferências com desdém. Mãe, olha isso, Rafael disse, apontando para a tela do meu computador. Eva tem nos enviado dinheiro o tempo todo e ela ainda está pagando empréstimos estudantis. Minha mãe mal olhou para a tela. Sua irmã ganha muito dinheiro. Ela pode se dar ao luxo de te ajudar. Ela está escolhendo não ajudar porque sempre teve ciúmes do nosso relacionamento. Assim, o momento de clareza se foi. O rosto de Rafael endureceu novamente quando ele voltou a se alinhar com a versão da realidade da minha mãe. A discussão aumentou rapidamente. Tentei manter a calma e a racionalidade, explicando por que coassinar o empréstimo era financeiramente insustentável, mas minha mãe distorcia cada palavra. Quando mencionei que estava me mudando para Lisboa, ela agiu como se eu tivesse mantido isso em segredo para magoá-los, em vez de ter aceitado a posição no dia anterior. Meu corpo inteiro tremia de ansiedade, mas mantive minha posição. Finalmente, minha mãe entregou seu ultimato. Ou você coassina o empréstimo e mostra que está comprometida com esta família, ou você não faz mais parte desta família. É simples assim. A sala de conferências emudeceu. Rafael parecia desconfortável, mas não a contradisse. Respirei fundo e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Então, acho que não faço mais parte da família. O rosto da minha mãe ficou pálido de choque. Ela jamais havia antecipado que eu escolheria a mim mesma em vez da aprovação dela. Em sua visão de mundo, essa opção não existia. Você não está falando sério, ela disse. Estou, eu respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia.
Eu amo todos vocês, mas não serei mais manipulada, nem com dinheiro, nem com culpa, nem com laços familiares. Eu os acompanhei para fora do prédio em silêncio. Ao chegarmos à rua, minha mãe se virou para mim uma última vez. Você vai se arrepender disso, ela disse. Quando estiver sozinha em um país estrangeiro, sem família a quem recorrer, você vai perceber o que jogou fora. Eu os observei se afastar, sentindo-me simultaneamente vazia e estranhamente em paz. O pior havia acontecido. Eles haviam jogado sua cartada final, a exclusão da família, e eu havia sobrevivido. No dia seguinte, a campanha nas redes sociais começou. Minha mãe postou um apelo sincero por orações por sua filha perdida, que virou as costas para a família em seu momento de necessidade. Ela não me nomeou diretamente, mas todos sabiam de quem ela estava falando. Comentários inundaram a postagem, oferecendo apoio à minha pobre mãe e condenando o egoísmo da filha não identificada. Rafael foi mais direto, postando um textão sobre irmãs privilegiadas que se acham boas demais para a família, e como algumas pessoas amam mais o dinheiro do que as pessoas. Ele me marcou inicialmente, mas removeu a marcação quando alguns dos meus amigos começaram a questionar a versão dele dos fatos. Sofia e meus outros amigos próximos se uniram ao meu redor, contra-argumentando a narrativa onde podiam, mas principalmente apenas oferecendo apoio e validação. Isso é a dinâmica familiar narcisista clássica, meu amigo Miguel Dantas, um psicólogo, me disse durante o jantar. Quando o bode expiatório para de desempenhar seu papel designado, o sistema inteiro entra em crise. Comecei a ver que meu papel na família sempre fora o de provedora, a responsável, aquela com quem se podia contar para ceder sob culpa e obrigação. Ao me recusar a desempenhar esse papel, eu havia perturbado todo o sistema familiar. A reação foi dolorosa, mas previsível. À medida que dezembro se aproximava, mergulhei nos preparativos para a mudança para Lisboa. A equipe internacional havia me encontrado um apartamento mobiliado de 2 quartos no Príncipe Real e eu estava no processo de decidir o que levar, o que armazenar e o que vender ou doar. Separar meus pertences se tornou uma jornada emocional inesperada. Cada item parecia conectado a uma memória ou a uma pessoa, forçando-me a confrontar a realidade do meu afastamento familiar repetidamente. A caixa de madeira entalhada que meu pai havia feito para o meu aniversário de 16 anos, onde eu guardava minhas joias especiais. O enfeite de Natal que minha avó havia me dado antes de falecer. A camiseta desbotada do show que Rafael e eu havíamos comprado juntos na primeira apresentação que fomos sem os pais. A doutora Lúcia me ajudou a processar o luto que vinha com cada descoberta. Você não está apenas fazendo as malas para uma mudança, ela observou. Você está separando os pedaços da sua vida antiga e decidindo o que merece um lugar na sua nova vida. Em nossas sessões, conversamos sobre a diferença entre cortar laços e estabelecer limites, sobre a possibilidade de reconstruir relacionamentos em termos mais saudáveis no futuro, sobre o luto pela perda da família que eu desejava ter em vez da que eu realmente tinha. O afastamento familiar é um tipo especial de perda, ela disse. É ambíguo, porque as pessoas ainda estão lá fora vivendo suas vidas. Você está de luto por um relacionamento que ainda existe, mas que se tornou prejudicial. 2 semanas antes do Natal, recebi uma mensagem inesperada do meu pai pedindo para me encontrar. Combinamos de nos encontrar em um pequeno café no meio do caminho entre meu apartamento e o hotel dele. Fiquei surpresa ao saber que ele estava em São Paulo a negócios e não havia me contado. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. As rugas ao redor dos olhos mais profundas, os ombros ligeiramente curvados. Pedimos café e ficamos em um silêncio constrangedor por alguns minutos. Sua mãe não sabe que estou aqui, ele finalmente disse. Ela não entenderia. Eu assenti, esperando que ele continuasse. Eu quero que você saiba que eu entendo por que você não vai coassinar esse empréstimo. É muito dinheiro e o histórico do Rafael não é bom. Ele olhou para o café. Eu tentei dizer isso para sua mãe, mas ela não quer ouvir. Por que ela insiste tanto nele? Fiz a pergunta que havia me assombrado a vida inteira, finalmente ganhando voz. Meu pai suspirou pesadamente. Há algo que você deveria saber sobre sua mãe. O pai dela, seu avô, perdeu tudo quando ela era adolescente. Ele havia investido todas as economias da família em um negócio que fracassou.
Eles saíram de uma vida confortável para quase na rua da noite para o dia. Eu nunca tinha ouvido essa história antes. Minha mãe raramente falava sobre a infância. Ela teve que sair da faculdade, arrumar um emprego como garçonete para ajudar a sustentar a família. Eu acho que ela está aterrorizada com a possibilidade de Rafael acabar assim, perdendo tudo. Então, ela me pressiona a apoiá-lo, pressiona você a apoiá-lo, tenta garantir que ele sempre terá uma rede de segurança. Mas ela está criando exatamente a dependência que teme, eu disse. Eu sei, ele olhou para mim, os olhos cansados, mas claros. Eu também facilitei. Era mais fácil concordar com as exigências dela do que enfrentá-la. Eu não tenho orgulho disso. Ele hesitou, depois continuou. Há outra coisa que você deveria saber. A casa não está quitada como ela sempre alegou. Há uma segunda hipoteca e várias dívidas de cartão de crédito. Ela tem tomado empréstimos sobre o valor do imóvel por anos para dar dinheiro ao Rafael para os vários empreendimentos dele. A revelação me chocou. Minha mãe, que me havia sermonado sobre responsabilidade financeira a vida inteira, que havia fiscalizado cada compra minha e criticado meus gastos supostamente perdulários, estava secretamente acumulando dívidas. Rafael sabe disso? Perguntei. Não. Sua mãe não quer que ele se preocupe. Ele riu sem humor. Ela não quer que ele se sinta um fardo. Enquanto continuávamos a conversar, percebi que meu pai também era uma vítima da manipulação financeira da minha mãe, embora fosse alguém que havia sido cúmplice de sua própria subjugação. Ele havia rendido sua autonomia financeira décadas atrás, e agora se sentia impotente para recuperá-la. Por que você não a deixa? Perguntei calmamente. Ele pareceu assustado com a pergunta. Ela é minha esposa. Estamos juntos há 35 anos. Mas você está feliz? Ele não respondeu diretamente. Na nossa idade, a gente se acomoda nos padrões. Quebrá-los é um desafio. Ao nos separarmos, ele me abraçou apertado. Eu tenho orgulho de você, Eva, por se defender, por construir uma vida nos seus termos. Eu deveria ter feito o mesmo na sua idade. O encontro com meu pai me deixou com emoções mistas. Compaixão pelos meus pais, presos em um padrão disfuncional que nenhum parecia capaz de quebrar. Raiva pelas décadas de manipulação. Tristeza pelo que poderia ter sido em uma dinâmica familiar mais saudável. Também me deixou com um dilema. Ir para casa no Natal, apesar da proibição da minha mãe? Sofia e meus outros amigos em São Paulo me convidaram para me juntar às celebrações deles. Família escolhida ainda é família, Sofia insistiu. Tivemos um lindo jantar pré-natal, onde trocamos presentes, bebemos vinho demais e falamos sobre tudo, exceto a minha situação familiar. Mas, à medida que a véspera de Natal se aproximava, me senti cada vez mais atraída pela ideia de ir para casa, uma última vez, antes de me mudar para Lisboa. Não para ceder às exigências da minha mãe, mas para dizer adeus ao lar que, apesar de tudo, havia me moldado para ter um encerramento. Na noite anterior à minha partida planejada, sentei-me na minha cama, cercada por caixas parcialmente embaladas, e tomei minha decisão. Eu iria, não com presentes caros e um pedido de desculpas, mas com presentes modestos e atenciosos e limites firmes. Comprei para meu pai uma edição de capa dura do último livro de seu autor de suspense favorito. Para minha mãe, uma pequena aquarela da Avenida Paulista na primavera. Para Rafael, um livro de negócios sobre empreendedorismo que havia me ajudado no início da minha carreira. Ao embarcar no avião para Campinas na manhã seguinte, senti uma mistura curiosa de pavor e determinação. Aconteça o que acontecesse nos próximos dias, eu o enfrentaria como a pessoa que eu era agora, e não como a filha complacente que fui treinada para ser. O táxi me deixou em frente à minha casa de infância às 4 da tarde na véspera de Natal. A casa estava decorada de forma tão elaborada quanto sempre, luzes delineando cada detalhe arquitetônico, uma guirlanda gigante na porta e os quebra-nozes em tamanho real, ladeando os degraus da frente que minha mãe tirava todos os anos. Fiquei parada na calçada por um longo momento, reunindo coragem antes de caminhar até a porta da frente. Eu tinha uma chave, mas escolhi tocar a campainha. Este não era mais o meu lar. Eu era uma visitante agora. Meu pai atendeu, os olhos arregalados de surpresa. Eva, você veio. Ele me puxou para um abraço apertado, sussurrando. Sua mãe não sabe que você estava vindo. Entrei na casa.
Os cheiros familiares de pinho e canela trouxeram uma onda de memórias. Minha mãe estava na cozinha, de costas para mim, enquanto arrumava biscoitos em um prato de servir. Rafael estava estirado no sofá, rolando a tela do celular. Olha quem está aqui. Meu pai anunciou, a voz excessivamente alegre. Minha mãe se virou, o rosto mudando rapidamente de choque para raiva e, finalmente, para um sorriso forçado. Eva, que surpresa! Rafael levantou o olhar, a expressão indecifrável. E aí? A tensão na sala era palpável. Minha mãe enxugou as mãos no avental, o movimento rígido. Bom, suponho que você possa ajudar a pôr a mesa para o jantar. Teremos convidados chegando em 1 hora. Nenhum. Como você está? Nenhum. Senti sua falta. Apenas a atribuição direta de tarefas, como se eu fosse uma empregada atrasada, e não sua filha. Eu coloquei minha pequena sacola de presentes no chão. Eu trouxe isso para vocês. Nada caro, apenas pequenas coisas que pensei que pudessem gostar. Minha mãe olhou para o papel de embrulho simples com desdém mal disfarçado. Que atencioso! Vou colocá-los debaixo da árvore. A noite prosseguiu com uma polidez excruciante à medida que a família estendida chegava para o tradicional jantar da véspera de Natal. Minha tia Susana, irmã da minha mãe, tio Roberto e seus 3 filhos, o irmão do meu pai, Francisco, e sua esposa, Júlia. Todos faziam uma conversa superficial e forçada, evitando cuidadosamente qualquer menção ao drama familiar que claramente havia circulado em telefonemas e mensagens de texto sussurradas. Eu podia sentir os olhos curiosos deles sobre mim durante todo o jantar, imaginando se eu era a vilã que minha mãe havia pintado, imaginando que tipo de filha se recusava a ajudar o irmão, imaginando por que eu estava ali, se era tão egoísta e insensível. O ponto de ruptura veio durante a sobremesa. Minha mãe, talvez encorajada por sua 2ª taça de vinho, pigarreou para chamar a atenção. Já que estamos todos reunidos aqui como família, ela começou, a voz assumindo o tom de mártir que eu conhecia tão bem, quero agradecer a todos pelas orações e apoio durante este momento difícil. Como sabem, Rafael tem uma oportunidade de negócio maravilhosa, mas certas pessoas não estão dispostas a ajudá-lo a perseguir seus sonhos. Todos os olhos se voltaram para mim. O silêncio na sala era ensurdecedor. Algo dentro de mim estourou. Anos de sentimentos reprimidos, o ressentimento, a mágoa, a raiva vieram à tona. Mas em vez do desabafo emocional que minha mãe claramente esperava provocar, falei com calma e clareza. Acho que é hora de falarmos sobre a manipulação financeira nesta família. O rosto da minha mãe empalideceu. Este não é o momento nem o lugar, Eva. Na verdade, já que você tocou no assunto na frente de todos, acho que é exatamente o momento e o lugar. Por anos, esperaram que eu tirasse Rafael de enrascadas, sempre que ele precisava de dinheiro. Eu tenho pago contas de celular, serviços de streaming e despesas de emergência sem reclamar. Mas coassinar um empréstimo de R$780 mil ultrapassa um limite. E quando eu me recusei, me disseram que eu não era bem-vinda nesta família. As expressões chocadas ao redor da mesa me disseram que a versão dos acontecimentos da minha mãe havia sido significativamente editada. Isso não é verdade, minha mãe gaguejou. Eu nunca disse que você não era bem-vinda. Apenas disse que as ações têm consequências. Você literalmente me mandou uma mensagem para eu não vir para o Natal a menos que eu coassinasse o empréstimo, eu disse. Essas foram suas palavras exatas. Rafael, que estava estranhamente quieto, de repente se manifestou. Mãe, você disse isso mesmo para ela? O rosto da minha mãe corou. Eu estava chateada. Eva sabe que eu não quis dizer isso literalmente. Na verdade, eu disse. Acho que você quis dizer isso muito literalmente. Assim como você quis dizer quando disse ao Rafael que eu tenho dinheiro de sobra e posso facilmente bancá-lo. O que não é verdade, como eu mostrei a ele quando ele foi ao meu escritório. Rafael olhou para nossa mãe. Eva me mostrou as finanças dela, mãe. Ela ainda está pagando empréstimos estudantis. Ela não é tão rica quanto você estava dizendo. Um burburinho percorreu a mesa. A narrativa cuidadosamente construída da minha mãe estava começando a desmoronar. Bom, ela ganha mais do que o suficiente para ajudar o irmão. Minha mãe insistiu.
Ela sempre foi egoísta com o dinheiro dela. É por isso que você nunca me contou sobre a segunda hipoteca na casa? Perguntei calmamente. Ou a dívida do cartão de crédito? Porque eu sou a egoísta com dinheiro? A cabeça da minha mãe virou em direção ao meu pai. Você contou isso para ela. Como você pôde? Tia Susana, que estava ouvindo atentamente, inclinou-se para a frente. Diana, você está com problemas financeiros sobre os quais não nos contou? Claro que não, minha mãe disse rapidamente. Apenas um pequeno empréstimo de fundo de garantia para algumas reformas. Nada para se preocupar. Não é pequeno e não foi para reformas, meu pai disse, a voz mais forte do que eu jamais a tinha ouvido. Foi para cobrir os empreendimentos fracassados e as despesas de Rafael. São mais de 500 mil reais agora. A sala explodiu em conversas confusas. Em meio a isso, tia Susana encontrou meu olhar e me deu um pequeno aceno. Mais tarde, ela me diria que havia visto esse padrão antes. Era assim que nossa avó também havia controlado a família, usando o dinheiro como alavanca, criando dependência, punindo a independência. Sua mãe aprendeu com a mãe dela, ela me disse, assim como sua avó aprendeu com a dela. A manipulação financeira tem sido a herança familiar por gerações de mulheres na nossa família. Enquanto a verdade se espalhava pela mesa de jantar naquela véspera de Natal, observei o rosto da minha mãe passar por um ciclo de emoções: raiva, medo, desafio e, finalmente, uma vulnerabilidade devastadora. Pela primeira vez, eu a vi não como a matriarca todo-poderosa que havia controlado minha vida, mas como alguém danificada pelo seu próprio passado, perpetuando padrões que ela não sabia como quebrar. Mãe, eu disse quando a sala havia se acalmado um pouco. Eu entendo agora porque você tem tanto medo de Rafael acabar como o vovô, perdendo tudo, mas você não vê que, ao torná-lo dependente de esmolas, você não está ensinando-o a ser financeiramente estável? Você está ensinando-o a depender dos outros em vez de si mesmo. Eu só estou tentando ajudá-lo, ela disse, a voz fraca. Eu sei, mas há maneiras melhores de ajudar. Virei-me para Rafael. E você precisa entender que eu me importo profundamente com você, mas não posso ser seu caixa eletrônico pessoal. Não é bom para nenhum de nós. Rafael parecia envergonhado, mas assentiu. Tenho pensado sobre o que você disse no seu escritório. Sobre o meu padrão de desistir das coisas. Você não está errada. Não era um reconhecimento total de seu papel na disfunção, mas era um começo. O resto da noite foi tenso, mas estranhamente catártico. Segredos de família que estavam apodrecendo na escuridão foram finalmente expostos à luz. Minha mãe se retirou para o quarto mais cedo, alegando uma dor de cabeça. Meu pai, parecendo exausto e aliviado, agradeceu por eu ter vindo. Precisava ser dito, ele sussurrou. Tudo isso. Eu não fiquei na casa naquela noite. Eu havia reservado um quarto de hotel na cidade, antecipando que poderia precisar de um território neutro. Enquanto eu me afastava da minha casa de infância, senti uma mistura complexa de tristeza e libertação. O confronto havia sido doloroso, mas necessário. A verdade havia sido dita, mas o dano aos nossos relacionamentos poderia ser irreparável. No meu quarto de hotel, liguei para Sofia para atualizá-la. Parece que você se manteve firme, ela disse com orgulho. Como você se sente? Como se eu tivesse perdido e me encontrado ao mesmo tempo, eu respondi. Estou triste por como tudo aconteceu, mas não me arrependo de ter dito o que precisava ser dito. Isso é crescimento, ela disse. Crescimento doloroso e lindo. 3 meses depois, eu estava instalada no meu apartamento em Lisboa, um T2 claro, no Príncipe Real, com grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol que o clima português permitia. Meu trabalho no escritório internacional era desafiador da melhor maneira, me impulsionando a expandir minhas habilidades e perspectiva. Eu havia feito alguns amigos no trabalho e estava lentamente construindo uma vida nesta nova cidade. A transição não foi fácil. Mudar para outro país significava navegar por novos sistemas, diferenças culturais e a solidão profunda que às vezes acompanha estar longe de lugares e rostos familiares. Havia dias em que questionava minha decisão, noites em que ficava acordada sentindo falta do conforto dos arredores conhecidos. Mas também havia momentos de euforia,
caminhar pelo Parque Eduardo Seste em uma manhã fresca, descobrir uma livraria minúscula, aninhada em uma rua de calçada portuguesa, conseguir usar o metrô sem me perder. Pequenas vitórias que me lembravam porque eu havia dado esse salto. Meu relacionamento com minha família estava evoluindo de maneiras inesperadas. Meu pai e eu fazíamos videochamadas semanais, conversas que pareciam mais honestas e iguais do que qualquer uma que tínhamos tido antes. Ele havia começado a fazer terapia também, trabalhando décadas de passividade e codependência. Eu deveria ter te defendido mais, ele me disse durante uma ligação, tanto quando você era criança quanto nos últimos anos. Eu sinto muito por isso. Você também estava preso na teia dela, pai, eu disse. Todos nós estávamos. Minha mãe e eu tínhamos contato limitado. Ela havia enviado um breve e-mail depois que me mudei, formal e distante, sem fazer menção ao nosso confronto de Natal. Eu respondi com igual brevidade, deixando a porta aberta para futuras comunicações sem me estender demais. A cura, se fosse acontecer, exigiria tempo e mudança de comportamento de ambos os lados. A maior surpresa foi Rafael. Um mês após o Natal, ele havia encontrado um emprego em uma agência de marketing, sem nenhuma ajuda da família. Ele havia se mudado para um apartamento menor que podia pagar sozinho. Ele também havia começado a fazer terapia, começando a desempacotar as maneiras pelas quais a dinâmica familiar havia moldado suas expectativas e comportamento. Eu nunca percebi o quanto a mãe me mimava, ele disse durante uma de nossas chamadas telefônicas ocasionais. Ou quanta pressão ela colocava em você para ser a responsável. Não foi justo com nenhum de nós. Ele ainda era Rafael, impulsivo, carismático, levemente egocêntrico, mas havia uma nova consciência nele, uma disposição para examinar seu papel no sistema familiar que me dava uma esperança cautelosa para o crescimento dele. A paz financeira que eu sentia era talvez a mudança mais profunda. Pela primeira vez na minha vida adulta, cada real que eu ganhava era verdadeiramente meu. Não havia chamadas inesperadas para fundos de emergência. Nenhum pedido cheio de culpa por empréstimos que nunca seriam pagos. Eu podia fazer orçamento, economizar e gastar de acordo com minhas próprias prioridades, sem a ansiedade constante de que a crise financeira de outra pessoa fosse atrapalhar meus planos. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho em uma sexta-feira, no final de março, quando meu celular tocou com uma videochamada de Rafael, algo incomum. Adivinha onde eu estou? Ele disse quando atendi. O fundo mostrava o que parecia ser um terminal de aeroporto. Não faço ideia, eu respondi intrigada. Lisboa, estou aqui no aeroporto. O rosto dele estava radiante de emoção. Visita surpresa. Economizei para a passagem por conta própria. Fiquei momentaneamente sem palavras. Isso era tão diferente do velho Rafael que teria esperado que eu financiasse tal viagem. Uau! Isso é incrível. Quando você planejou isso? Estou economizando há 3 meses, ele disse com orgulho. Desde o Natal. Queria te mostrar que posso fazer as coisas por conta própria. Consegui um bom negócio no voo. Encontrei um hostel barato. Não estou esperando ficar com você nem nada. Só pensei que seria legal ver onde você mora agora. Talvez a gente jante, ou algo assim. Nos encontramos em um pub perto do meu apartamento. Ambos um pouco constrangidos no início, mas à medida que a noite avançava, caímos em um ritmo mais fácil, compartilhando histórias e observações sem a sombra da nossa mãe entre nós. Eu preciso te dizer uma coisa, ele disse depois de sua segunda caneca. Eu sinto muito por como eu te tratei todos esses anos. Pegando seu dinheiro, esperando que você me tirasse de enrascadas, ficando bravo quando você não ajudava, não foi certo. Obrigada por dizer isso, eu disse, genuinamente tocada pelo pedido de desculpas. Eu também contribuí para isso, sabe? Por sempre dizer sim, por nunca estabelecer limites. Era mais fácil simplesmente ceder do que lidar com a culpa de dizer não. Nós dois estávamos presos nos papéis que a mãe criou para nós, ele disse pensativamente. Você, a provedora responsável. Eu, o bebê indefeso. Sair disso é difícil. É mesmo, concordei, mas necessário. Nos dias seguintes, mostrei Lisboa a Rafael quando eu não estava trabalhando. Visitamos museus, caminhamos ao longo do Tejo e tiramos selfies em todos os pontos turísticos para enviar ao nosso pai. Não foi perfeito. Rafael ainda era Rafael, com sua impulsividade e ocasional egocentrismo. Mas era o relacionamento mais saudável que já tínhamos tido.
Na última noite dele em Lisboa, tivemos uma conversa franca sobre o futuro da nossa família. Você acha que a mãe um dia vai mudar? Ele perguntou enquanto nos sentávamos na pequena varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade. Eu não sei, eu respondi. Honestamente, a mudança exige reconhecer que há um problema. E a mãe ainda não chegou lá. Mas aprendi a nunca dizer nunca. O pai está diferente já, Rafael observou. Ele realmente discordou dela na semana passada sobre algo. Pensei que ela ia ter um derrame. Rimos, uma mistura de humor e tristeza no som. Nós podemos quebrar o padrão, no entanto, eu disse. Isso é o que importa. Podemos escolher não levar isso adiante. Rafael assentiu. Nenhum filho meu será colocado nos papéis em que fomos, e nada de usar dinheiro para controlar as pessoas. Exatamente. A gente aprende, a gente cura, a gente faz melhor. Ao colocar Rafael em um táxi para o aeroporto de Lisboa na manhã seguinte, senti um otimismo cauteloso sobre nosso futuro como irmãos. O dano de décadas não poderia ser desfeito em uma única visita, mas havíamos dado passos significativos em direção a um relacionamento mais saudável. Nos meses que se seguiram, continuei a construir minha vida em Lisboa e minha carreira no escritório internacional. Mantive limites com minha mãe, enquanto deixava espaço para uma potencial reconciliação. Aprofundei minha amizade com meu pai, conhecendo-o como pessoa e não apenas como genitor. Trabalhei com minha terapeuta no reconhecimento e na mudança dos meus próprios padrões de agradar as pessoas e evitar conflitos. Quando o Natal se aproximou novamente, enfrentei outra decisão: onde e com quem passar o feriado. Após muita consideração, decidi convidar meu pai e Rafael para Lisboa. Minha mãe também seria bem-vinda, eu lhes disse, mas apenas se pudesse respeitar meus limites. Ela recusou, como eu esperava. Mas meu pai e Rafael aceitaram, marcando o primeiro Natal que eu celebraria nos meus termos, na minha casa, com meus limites intactos. A manipulação financeira foi uma força destrutiva na minha família por gerações, criando padrões tóxicos de controle e dependência. Libertar-se exigiu confrontos dolorosos, escolhas difíceis e a coragem de arriscar a rejeição. A jornada não acabou. A cura raramente segue um caminho linear e organizado, mas eu havia dado os primeiros passos cruciais. Se você está assistindo a isso e reconhecendo padrões semelhantes na sua própria família, saiba que você não está sozinho. Limites financeiros são tão importantes quanto os emocionais, e estabelecê-los é um ato de autocuidado, não de egoísmo. Você já teve que estabelecer limites financeiros difíceis com a família? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que escolher a saúde financeira em vez de expectativas tóxicas não é apenas aceitável, é necessário. Obrigada por acompanhar minha jornada. E lembre-se, a verdadeira família apoia o seu crescimento, não a sua dependência.